Você acabou de almoçar, comeu bem, ficou satisfeito, levantou da mesa. Aí 1 hora depois você tá na cozinha de novo, olhando para a geladeira sem entender o que aconteceu. Isso já aconteceu com você? Porque se aconteceu, saiba que não é falta de força de vontade, não é gula, é biologia. E tem uma explicação muito clara para isso. O problema é que a maioria das pessoas come do jeito errado. Não em quantidade, mas em qualidade e combinação. E isso faz o corpo trair a pessoa menos de 60 minutos depois de uma refeição completa. Enquanto isso, no Japão, as pessoas almoçam, voltam para o trabalho e só sentem fome de verdade horas depois. Por quê? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Primeiro, vamos entender o que acontece no seu corpo quando você come e sente fome de novo rápido demais. Tudo começa com a glicose, o açúcar que vem dos alimentos que você ingere. Quando você come carboidratos simples, como pão branco, macarrão, arroz muito processado ou qualquer coisa com açúcar, a glicose cai no sangue de uma vez só. O pâncreas percebe esse pico e libera uma quantidade enorme de insulina para dar conta. A insulina faz o trabalho dela rápido demais, e aí a glicose cai abaixo do normal. Quando isso acontece, o cérebro interpreta essa queda como sinal de emergência e manda o sinal de fome, só que você acabou de comer. É uma montanha-russa metabólica que se repete várias vezes ao dia. E cada vez que a glicose cai assim, o corpo entra em pânico, libera cortisol, o hormônio do estresse, e ordena que você coma de novo. Mais comida, mais pico, mais queda, mais fome. E no final desse ciclo, adivinha onde vai parar o excesso? Na barriga. Os japoneses escapam dessa armadilha porque a combinação de alimentos que eles usam naturalmente evita esse pico. Vamos ver como. O primeiro motivo pelo qual os japoneses não sentem fome rápido é a ordem e a presença de fibra na refeição. Toda refeição japonesa começa com sopa, geralmente miso, e vegetais. O carboidrato, que é o arroz, vem por último. Isso não é coincidência. A fibra dos vegetais cria uma espécie de barreira no intestino que desacelera a absorção de tudo que vem depois. Quando o arroz chega, a fibra já está lá, fazendo a glicose ser absorvida de forma lenta e gradual. Sem pico, sem queda brusca, sem fome em 1 hora. Um estudo da Universidade de Toronto mostrou que comer fibra antes do carboidrato reduz o pico glicêmico em até 44% comparado a comer o carboidrato primeiro. 44%. Mesma refeição, mesma quantidade de arroz. Só a ordem mudou. No Brasil, a gente faz o contrário. Começa com o prato cheio de arroz e feijão, come tudo junto misturado e a salada fica pro final, quando a pessoa já está cheia e nem toca nela. Inverter essa ordem é uma das mudanças mais simples e mais poderosas que você pode fazer hoje. O segundo motivo é a proteína. Toda refeição japonesa tem alguma fonte de proteína: peixe, tofu, ovo, frango. Não é uma quantidade enorme, mas está sempre presente. A proteína é o nutriente mais saciante que existe. Quando você come proteína, o corpo libera 2 hormônios importantes, o GLP-1 e o PIU, que são os hormônios da saciedade. Eles avisam o cérebro que você comeu o suficiente e mantém esse sinal ativo por horas. Além disso, digerir proteína consome mais energia do que digerir carboidrato ou gordura. É o que os cientistas chamam de efeito termogênico dos alimentos. Isso significa que parte das calorias da proteína é gasta só no processo de digestão. E o metabolismo fica acelerado por mais tempo depois da refeição. O brasileiro médio muitas vezes almoça com pouca proteína, arroz, macarrão, pão, e aí fica com fome rápido porque não teve nada para segurar a saciedade. Adicionar uma fonte de proteína em toda a refeição, mesmo que pequena, já muda completamente a duração da fome. O terceiro motivo é um dos mais subestimados. Os japoneses comem devagar e em porções menores. Parece óbvio, mas a razão biológica por trás disso é poderosa. O sinal de saciedade leva entre 15 e 20 minutos para sair do estômago e chegar ao cérebro. Se você come rápido, o que a maioria dos brasileiros faz, especialmente no almoço corrido do trabalho, você ingere o dobro do que precisa antes que o cérebro perceba que está cheio. Os japoneses usam hashi, o palitinho, que naturalmente desacelera o ritmo da refeição. Cada garfada é menor, cada mordida é mastigada mais vezes. Isso não é frescura cultural. É um mecanismo que dá tempo para o corpo processar e avisar quando está satisfeito. E tem mais. Mastigar mais vezes aumenta a produção de saliva, que contém enzimas digestivas. Isso significa que a digestão começa na boca. E o intestino recebe o alimento mais preparado, absorve melhor os nutrientes e envia sinais de saciedade mais precisos para o cérebro.
Comer devagar e prestar atenção na refeição, sem celular, sem televisão, é o hábito mais barato e mais eficaz para comer menos e se sentir satisfeito por mais tempo. O quarto motivo é o que mais surpreende as pessoas. Os japoneses não têm açúcar escondido nas refeições. No Brasil, o açúcar está em tudo. No molho de tomate industrializado, no tempero pronto, no pão de forma, no iogurte, no suco de caixinha. A gente come açúcar sem saber o tempo todo. Cada vez que você ingere açúcar escondido, o ciclo do pico glicêmico começa de novo, mesmo que você tenha acabado de comer. É como jogar lenha na fogueira da fome o tempo todo sem perceber. A culinária japonesa é baseada em ingredientes frescos e minimamente processados. O tempero principal é o miso, o shoyu natural e o dashi, um caldo de alga e peixe. Nenhum deles tem açúcar adicionado em quantidade significativa. Uma dica simples para aplicar isso hoje. Antes de comprar qualquer produto industrializado, olha os 3 primeiros ingredientes da lista. Se açúcar, xarope de milho, maltodestrina ou glicose aparecerem nos 3 primeiros, devolve para o lugar. Esse produto vai te dar fome em menos de 1 hora. Então vamos recapitular por que você sente fome 1 hora depois de comer e como os japoneses resolvem isso. Primeiro, eles comem fibra e vegetais antes do carboidrato, evitando o pico de glicose. Segundo, toda refeição tem proteína que mantém a saciedade por horas. Terceiro, comem devagar e em porções menores, dando tempo para o cérebro registrar a refeição. E quarto, não tem açúcar escondido nos alimentos que consomem. Nenhum desses 4 pontos exige dieta cara, suplemento ou academia. São hábitos de comportamento que um povo inteiro pratica naturalmente e que a ciência está confirmando 1 por 1. Agora eu quero te propor um desafio de 7 dias. Durante 1 semana você vai mudar só uma coisa. Vai comer a salada ou os vegetais antes de qualquer outra coisa no prato. Antes do arroz, antes da carne, antes de tudo. Só isso. 7 dias. E presta atenção em quanto tempo você começa a sentir fome depois do almoço, porque vai ser visivelmente diferente. Na segunda semana, adiciona uma fonte de proteína em todas as refeições. Na terceira, começa a prestar atenção nos rótulos e tirar o açúcar escondido. Pequenas mudanças, uma de cada vez. O método Kaizen que os japoneses aplicam em tudo na vida. Porque no final das contas, não é sobre fazer uma grande mudança um dia. É sobre fazer pequenas mudanças todos os dias, até que elas virem o seu estilo de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Toda semana tem um segredo novo do corpo explicado de um jeito simples e sem enrolação. Ativa o sininho para não perder o próximo. E me conta nos comentários. Você também sente fome rápido depois de comer? Quanto tempo dura sua saciedade depois do almoço? Tem gente Quero que ler a sente sua fome resposta. em 1 hora, Até a outros que próxima dura 3 semana. horas. E alguns vão testar o desafio. Até a próxima!